Nesse da ele mesmo. Bom, dando início a mais uma aula do nosso seminário, eu quero apresentar a vocês o professor René Abel, meu amigo pessoal. Lá, a gente tem caminhado junto. Vem para cá, René. E René gentilmente, quando solicitado para nos dar uma aula sobre o panorama da Bíblia na matéria de Bibliologia, que é a Teologia Sistemática 1, René está aqui para nos abençoar com essa aula. Eu gostaria que os irmãos tivessem a maior reverência possível, né? Nós estamos hoje num número pequeno, para que a gente venha se entender e também magnificar a Deus em oração pela vida de René. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do professor René, Pai, aqui conosco essa tarde. Obrigado pela vida de cada seminarista aqui também, que tem se empenhado, Pai, se dedicado a fazer com que, Senhor, o Evangelho seja, Pai, divulgado, Pai, difundido de uma maneira correta. E em especial, Pai, quero te agradecer pela vida de cada um daqueles, Pai, que cuidaram da igreja depois dessa enchente que teve na nossa região. Mas aqui estamos, Pai, para cumprir, Pai, conforme a tua vontade, com tudo aquilo que tu tem nos determinado. Se tem um primeiro nome para essa igreja, é determinação, e o outro é fé, Senhor. Portanto, temos fé, Pai, que tu tem cuidado de nós de uma forma especial, e já queremos te agradecer. Abra agora o nosso entendimento racional para que nós venhamos entender tudo aquilo que tu tem para nos colocar, e que nós sejamos aqui não apenas ouvintes, mas sejamos operosos praticantes conforme a tua palavra. Por isso nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos vocês. Uma satisfação poder de alguma forma contribuir, trazendo este conteúdo sobre a palavra de Deus, aquilo que não chamamos apenas de Bíblia, né? Chamamos de palavra de Deus. Amém. Então o William falou comigo, me deu algum norte do que vocês estão estudando, e a partir do que ele falou eu selecionei alguns conteúdos, dos muitos conteúdos da disciplina de Bibliologia. Eu particularmente eu prefiro chamar de introdução bíblica, embora a Bibliologia é um nome correto, é um termo correto. Quando eu me refiro à disciplina eu prefiro chamar de introdução bíblica, apenas porque para algumas pessoas gera uma confusão com referências bibliográficas. Você está lendo um livro, ou você pega uma apostila ou algum manual, alguma coisa, sempre no final tem algumas referências que ele dá, de onde ele tirou aquele conteúdo, os livros que ele estudou, e também algumas recomendações que o autor dá para você se aprofundar no assunto. Isso a gente chama de referências bibliográficas. E algumas pessoas ainda chamam, e ela já foi chamada assim, de bibliologia. Então, por causa disso, pode gerar uma confusão com a disciplina bibliologia, que é uma disciplina, neste nosso caso aqui, teológica, em que nós estudamos sobre a Bíblia. Essa disciplina não se propõe a você ler os textos de Paulo, saber o que está escrito em Gênesis. Não é isso que a disciplina se propõe. Ela traz um panorama. É a primeira coisa que você estuda, os primeiros conteúdos que você estuda, para entender o que é a Bíblia. Como ela foi formada, quais as línguas em que ela foi escrita, que livros são esses que ela escreve, o que é isso que chama Antigo Testamento, Novo Testamento. Então você vai entender as primeiras noções sobre isso. E dos conteúdos que nós temos nessa disciplina, eu separei 4 questões para a gente conversar nessa tarde. E é uma aula, não é uma pregação, nem uma palestra. Então os irmãos vão ter toda a liberdade do mundo para perguntar, para acrescentar alguma coisa. Se algum ponto que você de repente aprendeu diferente, ou você acredita de forma diferente, você pode colocar esse seu ponto. Por que você discorda? A gente vai conversar sobre isso, tá? Então eu selecionei a questão dos manuscritos, é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto é em relação à redação da Bíblia.
E destes conteúdos também algumas coisas, não é tudo sobre manuscrito, não é tudo sobre redação da Bíblia. A Bíblia e suas traduções, e também 2 pontos de questões contemporâneas, questões dos nossos dias relativos à Bíblia. Tá? Então esses são os nossos 4 pontos para a aula de hoje. Eu apenas primeiro trazer 2 coisas apenas para essa introdução. A primeira é essa expressão, essa frase que um pastor batista nos Estados Unidos, o pastor John Piper, ele tem em seu escritório, e que eu achei muito interessante. Um amigo meu me chamou atenção em relação a essa expressão que ele colocou, essa frase que ele coloca: apenas uma vida que logo passará. Somente o que é feito para Cristo, para o Cristo, durará. Isso é interessante, isso é a concepção de um cristão. Que você tem apenas uma vida, neste sentido que nós estamos dando de vida conforme a vivemos hoje. Né? Nós cremos na eternidade, mas nestes moldes em que a gente vive, você só terá uma vida. Alguns terão uma vida mais longa, outros uma vida mais curta, mas todos terão uma vida só. Né? Não cremos em reencarnações, em novas chances de viver nesse sentido. E ela logo passará, a qualquer momento. Quem garante se hoje não é o meu dia? E apenas o que é feito para Cristo vai durar eternamente. Isso é a visão de um cristão de vida, que ele vive para a glória de Deus, ele vive para glorificar Deus. E eu acredito verdadeiramente que é por isso que vocês estão aqui nessa tarde. Vocês poderiam estar ganhando dinheiro em algum canto trabalhando, vocês poderiam estar assistindo algum programa da TV, tirando um cochilo no sábado à tarde, né? Indo à praia, passeando com a família, lendo um livro, podia estar fazendo tantas coisas. Por que vir para cá estudar sobre a Bíblia? Porque eu acho que vocês creem nisso. Uma vida só vale a pena, uma vida só tem sentido quando ela é vivida para a glória de Deus. E isso não é possível se você não compreende a sua palavra. Porque aquilo que nós sabemos sobre Deus foi Ele mesmo que o revelou. Não sabemos nada mais do que Ele mesmo disse sobre si. E também revelou como podemos retornar a Ele, né? Uma vez que todos nós nos distanciamos do Pai. Então, entrando propriamente dito na nossa discussão, quem aqui usa a Bíblia no celular? Eu. 1, 2, 3, 4, 5. Quem, ao invés de levar a sua Bíblia em papel, leva apenas o celular para a igreja, para o culto, para a aula? Entre vocês? É certo, vocês não fazem, tudo bem. Mas é certo, é errado você, ao invés de levar a sua Bíblia em papel, você apenas acessar pelo seu celular no culto, na aula de hoje? Alguém acha errado? Pode dizer. Alguém que acha errado? Eu acho. A Leste acha e fica em cima do muro. A questão que eu acho é somente o termo do testemunho em si, porque quando você leva a Bíblia em si nas suas mãos, as pessoas, da sua forma de vestir e tudo mais, tudo isso as pessoas vão detectar em você que você está indo para a igreja, para a casa do Senhor. O celular, a Bíblia no seu bolso, infelizmente não há aquela, você pode convidar e tudo mais, mas às vezes quando você está aqui com a Bíblia na mão, chama a atenção, você passando pela rua, as pessoas chegam: irmão, ore por mim, irmão, me entregue minha vida a Jesus. Ele não sabe que você está indo para a igreja se você não tiver com a Bíblia nas mãos, mas que é errado ou não, não é errado, mas que existe essa questão de testemunho, a questão até mesmo dentro da própria igreja de reverência. Eu acho que entra um pouco nesse ponto também. Mas aí contradiz, porque a reverência não estaria no nosso coração. Também. Então, se eu for até a igreja, eu não vou com nada, mas eu pego o celular. E o conteúdo que está dentro da palavra é o mesmo que está na Bíblia. Não seria a mesma coisa? Acho que não também, acho melhor Bíblia. Não. O que é que a Bíblia diz a respeito?
A Bíblia diz que você tem que levar papel. Na Bíblia eu acho que não. Então, mas isso se A tua colocou. palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Eu usei esse ponto como uma introdução dessa aula. É porque, Renê, como eu moro aqui na comunidade, então, quando eu passo para ir para a igreja com a Bíblia, muitos amigos meus, principalmente o pessoal que eu fiz um CISO aí, o pastor conhece o nosso projeto, eles saem pedindo oração, pedindo para a gente orar por eles e tudo mais. Se eu não tivesse com a Bíblia na mão, eles imaginavam que eu ia bater uma pelada, ou que eu ia somente no supermercado ou na padaria. Sabe que Logo até desviado. quando surgiu esse negócio do celular, isso foi um escândalo. Para muita gente. Um escândalo, assim. Como é que pode um crente não andar com a Bíblia? Eu concordo com o que foi dito no sentido de ser uma referência. Eu lembro de estar assistindo um programa na Canção Nova. Faz muito tempo que eu não assisto, mas acho que tem bons programas. Canção Nova, aquela TV católica, né? Eu acho vários programas ali muito bons. Mas eu não tenho muito tempo para assistir, então não Gostava do Padre Léo. O Padre Léo Padre gostava. Léo, muito boas as pregações dele. E eu lembro de ter uma vez ouvido um padre dizendo, alguém perguntou, mandou uma pergunta, né, para o programa. Por que o padre anda desse jeito, né? Preto, com colar clerical e tudo mais. E ele disse exatamente sobre isso, de você vai andando na rua e você é uma referência para alguém que está precisando, e ali ver um padre, e ali você tem alguém a quem ir, vamos dizer assim, para ouvir uma palavra, aconselhamento, receber uma oração, confessar um pecado, no caso da Igreja Católica tem a questão da confissão, né? Então você tem uma referência de alguém. Nesse quesito, o crente, se não é conhecido como crente na comunidade que ele está, ou no ônibus onde ele vai, se ele não é conhecido ali, se ele não está com a Bíblia, né? Nesse sentido, sim. Mas eu quero retomar esse ponto. Eu usei como um gancho para a gente entrar nessa questão e, a partir de tratar dos primeiros pontos, nós vamos retomar isso no final da aula. Então, irmãos, agora imagine se você tivesse que levar. Gente, imagine se você tivesse que levar a sua Bíblia assim para a igreja. Mas essa não é uma Bíblia, esse é um livro da Bíblia. Imagine levar 66 rolos, uns maiores, outros menores, outros menos tamanho. O que é que você acharia de levar 66 rolos desse aí para a igreja? Porque antigamente a Bíblia era assim. Os livros eram rolos. Não era em papel, bonitinho, fácil de manejar. Não era. Então perceba que, imagine quando surgiu uma Bíblia assim. Você acha que não virou um escândalo? Para muita gente que achava que a forma da palavra de Deus tinha que ser assim. Então as mudanças, elas trazem incômodo, muito incômodo. Mas a sua Bíblia, o livro, tem alguma diferença para isso aqui no seu conteúdo? Agora é muito mais fácil carregar um bichinho desse aqui que 66 deles. É muito mais fácil carregar um celular no bolso do que uma Bíblia dessa grande. Não é? Olha só como ela faz um estrago aqui. Derruba tudo. Então, a palavra de Deus é a palavra de Deus por seu conteúdo, por aquilo que Deus nos revelou, por aquilo que Ele inspirou os homens a escreverem, e não pela forma que ela tem. Se está em papel ou se é eletrônica, se é num rolo ou se é em páginas.
não é pela sua forma. Embora algumas questões devem ser levadas em conta, como essa questão de visibilidade, né? Como uma referência. Então, nosso primeiro ponto é sobre manuscritos. Vamos ver algumas coisas bem básicas sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E o nosso primeiro ponto sobre o manuscrito é: inicialmente os livros eram escritos em papiro. O que é o papiro? O papiro vem de uma planta encontrada nos rios, especialmente naquela época, pelo menos era a principal fonte era o Egito, porque tinha muito rio, muita água. Então o Egito tinha esse papiro em que eles descascavam, faziam um processo, colocavam para secar, todo um procedimento para gerar essas páginas. Essas páginas, por serem de origem vegetal, elas eram perecíveis. Então tinha todo um processo para tentar dar uma vida mais longa, mas mesmo assim, nós temos que ter noção de que, sendo um vegetal, elas não tinham uma durabilidade muito longa. Então elas tinham um prazo de validade. Então você tinha que ter, se você tivesse uma cópia só dessa daqui, o seu conteúdo logo ia se perder. Por isso era preciso fazer outras cópias. E todas elas eram à mão. Por isso chamam os manuscritos. Então como eles faziam esse rolo? Eles colavam lado a lado as diversas páginas e depois geravam, né? Colocavam essas madeiras, essas coisas, e eles enrolavam. Então esse rolo todo são várias páginas de papiro coladas umas às outras. E eles iam escrevendo o texto na página, né, com todo o procedimento. Agora imagine só quanto trabalho não dava. Né? Qual era o tipo da vegetal? Eu não sei se tinha alguma regra, mas certamente eles tinham alguma medida média para cortar as folhas, porque eles descascavam, né? E aí eles cortavam uma certa dimensão. Era como se fosse a folha da bananeira? Pronto, parecido com aquela situação do caule, né? Aquela descasca. Botar para secar, né? Aí depois ele... Eu certamente tinha todo um processo para também você poder... Imagine só você for escrever numa folha de bananeira. Vai escrever. Então, existiam algumas coisas que eles tinham que fazer para que ela conseguisse você escrever e a tinta fixar, certo? Claro que nem tudo o que era feito se sabe hoje, muita informação foi perdida. Então, mas o mais importante é nós sabemos que os livros, no nosso caso aqui, os livros da Bíblia que a gente tem hoje, os primeiros livros, ou na verdade, a maioria deles, foram escritos, especialmente no Antigo Testamento, foram escritos em coisas assim. Então, imagine só o trabalho que havia. Era muito trabalhoso. E outra coisa, muitas pessoas sabiam escrever. Pouca gente, não era nem questão de quem era rico. Pouca gente sabia escrever mesmo. Quem é que sabia escrever? Pessoas que precisavam e profissionais para isso. Por exemplo, você tinha alguns sacerdotes que sabiam escrever. A gente está tratando exatamente disso. Exatamente. Porque os escribas, como tal, vieram surgir bem depois. Existiam, por exemplo, você tem Jeremias. Lembra que Jeremias tem um amigo que ele chama e pede para ele vai ditando e ele vai escrevendo para Jeremias que está preso. Ele realmente sabe escrever. Talvez Jeremias soubesse escrever também, talvez ele estivesse escrevendo porque estava preso, mas não obrigatoriamente. Como Jeremias era um sacerdote, possivelmente sabia escrever, mas não necessariamente. Então pouca gente sabia, e isso era algo bem restrito, vamos dizer assim, a quem precisava realmente. Então perceba como é impressionante a gente ter hoje livros de manuscritos desses tão antigos e a gente tem preservado não só algumas coisas que foram encontradas preservadas, como os manuscritos do Mar Morto, mas o próprio fato de a gente ter um texto hoje que é praticamente 100%.
igual ao texto que foi escrito não sei quantos mil anos atrás. Isso não existe um livro no mundo que tenha tanta garantia quanto aqui. Por isso nós acreditamos na ação de Deus também. Essas revisões que estão dentro das Bíblias, sempre geram qual a finalidade? Eu não trouxe esse conteúdo para cá porque ele é mais complicado. E geralmente ele traz um escândalo à primeira vista. Você vai ver em alguns sites escandalizados e tal. Mas só de forma bem genérica e curta, você tem milhares de manuscritos. Alguns são só um versículo, outros são livros inteiros, outros são vários livros que foram encontrados. Então nós temos hoje milhares de vários manuscritos. E eles não são iguais entre si, alguns são, outros não são. Às vezes é uma letra que está diferente, uma ordem de palavras, uma palavra que está no jeito aqui, e na outra ali não é mais a mesma palavra, é outra. Porque lembre, foi escrito, então tinha erro. Alguém esquece de colocar uma linha, por exemplo, a linha começa com pai, e a segunda linha, e a terceira linha também começa com pai. Aí ele escreve a primeira, vem para a segunda, a primeira é pai, mas ele pensa que está escrevendo a segunda, está escrevendo a terceira. Aí o manuscrito não tem a segunda linha. Entende? Ou alguém vai ditando e o escriba lá vai escrevendo. Aí ele diz uma palavra que tem um som igual a outra. Aí ele pensa ter ouvido a outra. Aí escreve a que ele ouviu diferente da que está lá. Então, você tem muitos manuscritos que eles têm várias, são chamadas variantes textuais. Essas variantes dão interpretações diferentes, palavras diferentes, muda sentido. Então, é até a própria questão dos manuscritos, de quais manuscritos você considera mais provável que sejam iguais ao autógrafo, o que foi sair da pena do autor mesmo, o primeiro, é questão de probabilidade. Então, quando você tem essa seleção, já é um dos motivos porque a gente vê diferenças até de Bíblias, e algumas coisas até coloquei aqui. Então, revisões são feitas porque nós não temos os originais. Não existe uma original preservada. Não existe, até porque eram materiais perecíveis. À medida que ele ia usando e agachando. Até as Bíblias, a gente não tem a Bíblia para sempre, a gente de vez em quando troca porque ela se acaba. Então, esse é um dos motivos. Então, as revisões são isso, tentar encontrar o texto mais próximo. Hoje, a gente tem mais de 95% de certeza que os textos que a gente tem são, em alguma medida, o texto original. Mais de 95%. E os 5% que a gente não tem certeza por causa dessas coisas, nenhum deles, na verdade, prejudica a doutrina nenhuma que a gente acredita. Não tem. Muita gente acha que porque a Bíblia não tem dizendo Senhor, ele omitiu a palavra Senhor. Está se referindo a Deus? Está se referindo a Cristo? Tem outros textos que tratam disso, que falam de Cristo como Senhor. Então, mesmo que naquele texto não tenha, naquela Bíblia, não quer dizer que o cara que está lá é ateu e está querendo desconverter as pessoas. Mas muita gente, você for ver na internet, muita gente coloca com esses termos, e não é assim. Não é assim. Então eu vou mostrar, inclusive, alguns textos aqui que são completamente diferentes uns dos outros. Mas não é sobre doutrina. Então você fala que durante a história, desde o texto original foi surgindo, até porque quando a matéria obedeceu, você vai informando que sempre ia se desgastando. E havia outras pessoas que refaziam. Então ele está falando aí de 2000 anos de história. A criação do cara que escreveu a pena até os dias atuais. Eu estou falando porque a minha pergunta é do cara que escreveu a pena, a Bíblia que a gente tem hoje, e das várias pessoas que foram combinando, que até quando o pastor me falou, eu estava também na internet, e eles falam dessa distorção devido a isso. Então, isso estaria nesses 5%, tipo, daqui a 100 anos a pessoa vai, ou até porque não tinha internet para salvar. Esse erro, referindo a isso, né? E assim, no caso, esses 5% estaria nesse caminho.
chegou uma época, 500 anos, 400 a 500 anos atrás, em que se contestou completamente a Bíblia, porque ela não era confiável. E isso gerou uma pesquisa científica que dura até hoje. Chama-se crítica textual. Não é aplicada só à Bíblia, mas é aplicada também à Bíblia. E foi a partir desses estudos, nós temos alguns séculos de estudos sobre a Bíblia, comparando manuscrito com manuscrito, que hoje se tem uma certeza. E isso trouxe convicção ainda maior de que a Bíblia que a gente tem é confiável. Pelo menos em 95% a gente tem certeza de que foi o que saiu da pena do autor. Então isso não existe, nem de longe não existe uma porcentagem tão alta em relação a escrito nenhum antigo, nenhum. Aristóteles, Platão, qualquer escrito desse, o Sequeira, histórias sobre personagens que realmente aconteceram, não tem. Quer ver? Alexandre o Grande. Sabe qual é o escrito mais antigo sobre Alexandre o Grande? Sabe quanto tempo existe entre o personagem Alexandre o Grande e o escrito mais antigo sobre a vida dele? 4 séculos de distância. E ainda assim os historiadores consideram confiável. Agora, quando é a Bíblia, aí não é confiável. Porque é a Bíblia, entende? Não é porque ela não é. Ela é confiável mais que qualquer outro livro. Você pode não crer no que ela afirma sobre Deus, sobre salvação, sobre o que. Você pode não crer. É um direito seu. Mas você não pode dizer mais que o que está aqui é diferente do que foi escrito por Mateus, por Paulo, por Moisés, por quem tenha sido. Isso você não pode mais dizer. O que eu gostei nessas revisões é que ela é mais clara. O português dela é mais claro. Entendi a revisão. Vou tratar disso no penúltimo ponto, as traduções da Bíblia. Eu entendi. Essa daqui, por exemplo, nova tradução na linguagem de hoje. Eu acho que o português dela é bem mais claro. Tem alguns perigos também, mas eu vou tratar. Acerca dessa situação aí que você está comentando sobre essa questão aí da crítica textual, até a gente vê a própria questão científica entrando, tem acompanhado alguns canais gospel, alguns amigos meus que são missionários aí em outros países, e a